Salve, gente linda que nos assiste, gente bonita, gente maravilhosa. Eu sou a Natalina Lourenço, sou do CCN Notícias e nós estamos aqui para mais uma live, mais uma roda de conversa com vocês, né? Bom, e hoje, retomando as nossas rodas de conversa, apesar de estarmos aqui de bom humor, o tema é sério e traz muita reflexão. Mas antes eu gostaria de agradecer imensamente a presença de todos os internautas que estarão nos acompanhando aqui pelo canal do CCN Notícias, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube. Essa é uma live em parceria, mais uma vez, com o coletivo Paulo Freire, da Zona Norte. Obrigada pela vida, perdão, obrigada pela vida. E Brigada pela Vida é o que nós temos feito na conjuntura atual, não é, companheiras e companheiros? A luta pela vida, a luta pela manutenção da vida. Muito bem. E o tema que nós estaremos abordando hoje tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com isso por quê? Porque a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, mas a gente também quer a ideia mente sã, corpo sã e o espírito livre, né? E o Espírito Santo também. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre democracia e religião. E o nosso bate-papo hoje é com 3 pessoas muito legais, muito interessantes. Eles vão estar se apresentando também, mas eu vou falar aqui um pouquinho e depois a gente chama eles. Então, hoje a gente vai estar batendo um papo com o Erli, que é um padre missionário e atualmente é paróquio da paróquia Sagrada Família, da região episcopal Santana. Estaremos aqui com o Daniel Pereira, que é professor da Rede Municipal de São Paulo e também Babalorixá. Estaremos aqui também com a Suzana Leão, que é humanista espírita de esquerda e mantém o canal do YouTube, que é Espiritualidade, Natureza e Poesia. Nós estamos aguardando uma companheira, que é a Eliade Dias. Ela ainda não entrou, precisamos ver o que aconteceu com a conexão dela, mas estamos aqui no aguardo, esperando para que ela componha conosco essa roda de conversa de hoje. Muito bem. Um momento em que a religiosidade tem sido utilizada como mecanismo de uso político, né? E aí, eu estou tendo muito cuidado em falar sobre isso, porque eu respeito todas as religiões, todas elas. Eu posso não concordar, a gente pode não concordar com uma coisa ou outra, mas respeitar a religião, ou seja, o que cada pessoa professa a fé que melhor lhe condiz, né? Mas o debate hoje é sério, a gente vai falar um pouquinho sobre como, muitas vezes, a fé tem sido utilizada para manipulação, né? E essa conjuntura que não é só brasileira, que ela é nacional, ela é internacional, ela coloca em xeque também direitos democráticos de milhares de pessoas, né? Então, isso é um papo sério que a gente tem que bater aqui, tá bom? E eu vou chamar já, e antes de concluir aqui a minha fala, perdão, eu falei um pouquinho antes nos bastidores e eu esqueci. Muito bem, para quem está nos ouvindo, mas não nos enxerga, eu sou uma mulher de pele preta, de pele negra, sou negra, tenho cabelo crespo e hoje meu cabelo está preso, estou com batom vermelho, uso óculos de aro meio vermelho e preto, estou com uma blusa amarela e como pano de fundo aqui da minha imagem, eu tenho a parede da cozinha que é branca, tá bom? Então, esta sou eu. Vamos adotar a autodescrição como forma de nos aproximar cada vez mais de todas e todos, independente se você está me enxergando ou não, mas eu vou descrever para você que você possa me identificar, tá bom? Bom, e aí a nossa dinâmica é o seguinte, né? A gente vai ter aqui o companheiro Erli, depois o Daniel, e depois Erli, a Suzana e depois o Daniel.
E nessa primeira rodada, cada um dos nossos colegas aqui, dos nossos entrevistados, terá 5 minutos, tá bom? Para falar um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua prática cotidiana e a importância do debate democracia e religião. Tudo bem? Também convido os nossos entrevistados a fazerem conosco a autodescrição, tá bom? Bom, vamos lá, vou chamar agora aqui com vocês o Erli. Erli, o microfone está desligado. Liga o seu microfone, meu amor. Tá. Pronto. Com você agora, Erli. Tá. Boa noite, pessoal. A Natalina, na pessoa dela e dos demais companheiros aqui presentes. Para mim é uma alegria estar com vocês partilhando, porque a gente crê muito no poder do diálogo, no poder do encontro, no poder da construção coletiva. Eu sou um homem de 58 anos, estou com meu boné e tenho barba quase branca, e detrás de mim está a imagem do Cristo batendo a porta, e também o logotipo da Pastoral da Criança. Então, prosseguindo sobre nosso tema hoje, eu vinha refletindo o seguinte, queria partilhar o seguinte com vocês. Primeiro, se a gente entende que religião é uma forma da gente se relacionar com a transcendência, não é? E como forma, existem várias formas, não é? E essa experiência da transcendência adquire, ao longo da história, diferentes nomes também. Então, acredito que um princípio básico é respeitar que existem diferentes formas da gente se relacionar com a transcendência, e essa forma de se relacionar é através de símbolos, através de lugares, conformado por pessoas, que vamos adquirindo certos valores, certos princípios que, de alguma forma, norteiam nossa vida e nossa convivência. E se nós entendemos que a democracia é uma forma como nós nos organizamos até para lidar com as questões educacionais, as questões econômicas, a terra, o trabalho, né? Como se organiza a política pública, já seja a nível municipal, federal ou mundial. Se entendemos a democracia, acredito que uma religião, no caso nosso, partindo do princípio de Jesus, Jesus sempre primeiro se recusou a reconhecer a natureza divina do César. Então, a gente parte de um princípio que acredito que ninguém que esteja no poder atribui a ele uma origem divina, vamos dizer assim, né? Embora nós, como igreja, historicamente, de sempre fomos, igreja católica no caso, de sempre fomos fiéis aos ensinamentos do Mestre Jesus. Mas, ao longo da história, a nossa igreja tem aprendido e continuamos aprendendo, né, a como participar dentro da vida pública, dentro da democracia. E acredito que nós precisamos assegurar certas coisas. Entendemos que a democracia não é só a participação dos cidadãos através de partidos, ou através de grupos ou movimentos populares, ou através do respeito de algumas regras, senão que a democracia tem que ter algo anterior de valores que, vamos dizer assim, nos inspiram. E primeiro é a dignidade da pessoa humana, que para nós é fundamental, o respeito aos direitos do homem, né? Assumir o bem comum como um fim e critério. E, nesse sentido, esse critério deve regular a nossa vida pública, não é? E aí onde nós vamos encontrar primeira dificuldade, né? Porque nós vamos encontrar, acredito, a partir do nosso olhar, e nesse sentido, atualmente, nosso Papa tem muita clareza, o grande desafio e o grande inimigo, digamos assim, de ter esse critério do bem comum como regulamento da vida pública para uma autêntica democracia. O nosso grande inimigo é o mercado, a ideologia do mercado, que é um sistema que tem uma lógica de ganância, né?
como disse o Papa, está fugindo do controle humano, né? E ele disse, é hora de frear essa locomotiva descontrolada, né? Por isso que existe, lógico, cidadãos que querem que tenhamos um Estado mínimo, ou seja, que não tenha poder de regular relações econômicas. Acredito que essa é a primeira grande dificuldade contra a democracia, o poder do mercado, o poder do dinheiro, o poder do lucro, né? E tudo aquilo que gera isso, entre outras coisas. E acredito também a vivência de um relativismo ético, né? Ou seja, se perderam vários valores fundamentais, como respeito, como escuta, não? Como respeito com a diferença e assim por diante. E para a gente fechar, não? Para a gente fechar, acredito muito importante que, porque eu venho de uma experiência por conta de próprio pai, que foi sindicalista, acredito muito para nós a consciência, digamos assim, de classe, não? Dentro da sociedade onde eu me localizo, né? E a partir acreditamos da organização, não? E nesse sentido, nossa igreja apoia muito os movimentos populares como forma de presença ativa dentro da democracia, né? Só isso por enquanto que eu queria partilhar com vocês, mas acredito que um eixo fundamental para nós, religiões, nós temos tantas demandas, tanto nacionais como mundiais, que o princípio básico para nós deve ser o diálogo e a interrogação. Aquele que se atrela, eu tenho a verdade e a única verdade, já está fechando as portas para construir algo coletivo. Então, acredito que um princípio básico é que ninguém se aposse da verdade e ninguém se acha que tem a verdade. Importante para nós o diálogo e a construção coletiva, porque temos até coisas em comum. E para terminar, só um pouquinho, nós não queremos ter deputados católicos ou senadores católicos. Nós queremos ter cidadãos honestos, cidadãos solidários, cidadãos justos, tá? A menos não temos essa pretensão. Quero ter mais senadores católicos, bancada católica. Não quero ter bancada católica. Eu quero ter homens e mulheres honestas, justas, solidárias, preocupadas do bem comum. Eu acredito que essa é a nossa grande luta e desafio. Certo? Beleza, obrigado. Muito obrigada, Padre Erli, muito prazer em tê-lo aqui, muito bem ouvi-lo. Já vou passar imediatamente para a Suzana Leão. Suzana, que é humanista, que tem um canal no YouTube, que é Espiritualidade, Natureza e Poesia, e no momento em que é necessário a gente poetizar um pouco mais, né? A poesia sempre torna os dias mais, como é que eu diria, mais brandos, talvez, né? Nós temos um momento muito difícil, todos nós, e às vezes um poema cala bem no fundo e muitas vezes nos traz alegria, nos traz acalanto, não é? E nos acalma um pouco mais. Suzana, com você. Obrigado, a Natalina e todos e todas que estão aqui. Eu fiquei muito feliz mesmo com o convite, fui convidada pelo Sérgio e também nos conhecemos lá no meu canal e acaba sendo um ponto onde as pessoas, né, se encontram, porque nós estamos vivendo muito no mundo virtual agora, né? Bem, eu sou a Suzana Leão, eu moro no Rio Grande do Sul, eu moro num sítio e eu compartilho no meu canal imagens de natureza, né, porque eu moro literalmente no meio do mato. E me perguntam por que eu coloquei esse nome, né, esse tripé, espiritualidade, natureza e poesia, porque esse é o tripé que sustenta a minha vida, né, a minha caminhada nesse planeta. E falando eu vou fazer a minha autodescrição, que eu ia esquecendo. Eu vou fazer a minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher de 58 anos, com os cabelos bem curtos, eu mesma que corto. Eu estou usando um óculos marrom.
uma echarpe floral em tons de marrom também, e um casaquinho também em tom de marrom, porque aqui está bastante frio. E eu estou com um brinco imitando uma pérola branca. Bem, atrás de mim tem a minha estante com os meus livros e os meus quadrinhos com as mandalas que eu desenho. Bem, falar de democracia neste momento que nós estamos vivendo é uma coisa muito delicada, eu fico até entristecida, porque eu tenho a nítida impressão que a nossa democracia foi golpeada de forma quase fatal em 2016, né? Quando nós presenciamos aquele... eu não gosto de dizer impeachment, porque para mim aquilo não foi um impeachment, né? Aquilo para mim foi um golpe, né? Então eu peço licença e vou dizer o que realmente, como eu vejo o que nós vivemos. Desde 2016 a nossa democracia foi estraçalhada. O que nós estamos vivendo agora, o que nós estamos vivendo e assistindo, né? Quem tem um pingo de sensibilidade, quem tem um pingo de empatia, não consegue ficar insensível ao que está acontecendo com a população do nosso país. Os ossos de animais que eram doados nos açougues, doados para cachorros, para fábricas de ração, agora estão sendo vendidos para as famílias. Hoje eu vi um vídeo de donas de casa, de senhoras, parando desesperadas um caminhão de lixo para mexer naquelas caixas que o caminhão de lixo carregava. Então, eu não consigo achar que nós estejamos vivendo uma democracia. Nós precisamos lutar para reconquistar a nossa democracia. Existe uma frase que eu adoro do Frei Beto, que ele sempre diz que Jesus não morreu num acidente de camelo. Jesus morreu militando, morreu porque se colocou como uma presença inconveniente para o império, né? Ele se colocou como uma presença que estava interferindo nas coisas, né, do império. E então Jesus morreu lutando. E não é para a gente se questionar e dizer, olha, meu Deus, não, Jesus não lutou. Não, Jesus morreu lutando, sim, militando, lutando por justiça, né? Então, quando nós falamos das nossas realidades espirituais e falamos em democracia, nós precisamos agir como o mestre espiritual de todos nós. Lutar, militar, né? Porque ficar em contemplação, apenas em contemplação, numa forma egoísta, numa forma, né, fechada e protegida dentro da sua bolha espiritual, isso é muito egoísta, na verdade. Isso é muito pouco fraterno, isso é muito pouco humanista, né? Nós precisamos levar a nossa espiritualidade, a que cada um cultiva, para fora, né? E na luta. Era isso. Eu queria, antes de encerrar, eu queria convidar todos e todas que porventura estejam nos ouvindo, que conheçam o meu canal no YouTube, onde eu faço pequenos vídeos falando das questões espirituais. Eu sou espírita, e como espírita eu lamento muito ver o que o movimento institucionalizado espírita está fazendo. Eu fico envergonhada de ver
deputado que se elegeu com a bandeira espírita, um deputado não, um senador que se elegeu com a bandeira espírita, defendendo esse governo genocida. Vocês me desculpem, eu não consigo encontrar outra palavra. E então é isso. Não nos resta outra alternativa a não ser a militância, né? A luta social, a luta espiritual, a luta nos nossos coletivos. Obrigada, Suzana. E eu já vou passar para chamar o Daniel Pereira. Daniel é professor da Rede Municipal de São Paulo, Babalorixá, da Comunidade da Renovação Ilê Axé Oxaguian, Creiaon, ativista de direitos humanos. Sua bênção, Daniel. Eu não sou de terreiro, mas claro que tenho respeito pelos meus orixás também. Oxalá abençoe. Boa noite a todos, todas e todos que estão nos acompanhando aqui nessa transmissão maravilhosa. Na pessoa da Natalina, eu saúdo o querido Padre Erli, saúdo também Suzana Leão, querida irmã, e agradeço desde já o convite por participar desse momento de reflexão, acima de tudo de reflexão, né? Eu sou Daniel Pereira, professor da Rede Municipal de Educação de São Paulo. Atualmente atuo, minha vida toda se desenvolveu aqui na Zona Norte. Sou filho de escola pública, estudei em creche da prefeitura, estudei em EMEI da prefeitura, do primeiro ao 8º ano. Fui aluno da Escola Gabriela Mistral, aqui no Parque do Chaves, na Zona Norte. Me formei em magistério na escola Johann Gutenberg, que também fica no Parque do Chaves, e a partir daí prestei concurso, passei já há 21 anos, tenho carreira na Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo, há pouco mais de 10 anos fora de sala de aula, prestando serviços técnicos educacionais. Sou Babalorixá, o sacerdote do Candomblé, da região, né, do Candomblé. Estou à frente da casa Comunidade da Renovação Ilê Axé Oxaguian, que fica aqui no Tremembé, no bairro Tremembé, aqui mesmo, um pouquinho mais no extremo norte de São Paulo. Eu estou trajado com uma bata em tons azuis, fundo branco, azul e com detalhes pretos. Sou negro, né? Uso no meu pescoço um fio de conta azul escuro, que está ligado ao orixá do movimento, ao orixá da tecnologia, que é o patrono da tecnologia, que é o Ogum. No meu pescoço tem uma corrente de prata com um Edunará, que é um dos símbolos do orixá Xangô, e um Alacorô, que também é um dos símbolos do orixá Ogum. Na minha cabeça uso um equeté, um chapéu ritual, muito próximo, igual aos que os muçulmanos usam, porque isso para a gente é uma herança muçulmana, de fundo branco e detalhes amarelos e azuis. Ao meu fundo há uma parede verde, em tom de verde. E a provocação, né, que nós recebemos aqui em falar sobre religião e democracia. O que nós, do Candomblé, que é pura resistência, historicamente situado é resistência. Candomblé, ser de Candomblé já é resistência por si só, porque historicamente fomos alijados, inclusive ainda somos alijados dos nossos direitos. Quando há uma corrente mais conservadora da sociedade, que inclusive em 2019 nos levou, mobilizou casas de axé, de umbanda e candomblé, e por que não de religiões co-irmãs que nos respeitam, entendem que nós temos o direito constitucional de professar a nossa fé, né? Estamos garantidos, inclusive, por lei. Em 2019 nos levou às ruas de São Paulo para reivindicar o nosso direito, sobretudo sobre o sacrifício, sobre o abate
sacrificial de animais que acontece nas casas de axé. Isso tudo foi motivado por uma lei que surgiu no sul do país, no Rio Grande do Sul, e que foi levando até que nós fôssemos conduzidos ao STF. E lá, Dr. Edio Silva Júnior, brilhantemente em sua arguição, explicou para os nossos magistrados que o que nós fazemos não é nada mais do que, nada diferente do que as nossas vovós fazem nas fazendas, né, quando matam as galinhas para comer. E é exatamente o que nós fazemos nas casas de axé, e utilizamos algumas partes para os nossos orixás e consumimos a sua carne, né? Em 2016, o governo que aí está foi muito claro, deixou muito claro que o Brasil é um país cristão e todos aqueles que não concordassem que fossem embora do país, desrespeitando até a nossa Carta Magna, que ele faz com muita maestria, de passar por cima da nossa Carta Magna com muita tranquilidade, né? E aí, depois a gente pode falar um pouco mais como um governo com esse tipo de fala fortaleceu grupos que, na cidade do Rio de Janeiro, até recentemente, e ainda acontece muito, estão atacando comunidades tradicionais de terreiro, impedindo que sacerdotes e sacerdotisas exerçam seus rituais, toquem seus atabaques e até, para quem não sabe, pasmem, usem suas roupas brancas ou fio de contas. Dizendo, por exemplo, vocês podem até permanecer por aqui, desde que não façam barulho, desde que não façam macumba, desde que não toquem atabaques e desde que não usem, inclusive, as suas roupas brancas, porque isso é coisa do demônio. Nós estamos falando de pessoas que estão fora da lei, completamente fora da lei, e que se valem de uma religião para atacar a fé alheia. Isso tudo fortalecido por falas de quem, a priori, deveria defender os nossos direitos. Os direitos de todos nós, tanto os meus enquanto candomblessista, quanto do Padre Eli, que também que é um sacerdote da religião católica, quanto da Suzana, que é espírita. E Suzana, não quero que você se ressinta, mas aqui no Candomblé, pasme, nós também temos muitas pessoas que apoiam esse desgoverno que está aí no Brasil. Tudo bem? Podemos falar mais sobre isso depois. Muito obrigado, desde já. Muito obrigada, Daniel. Muito bom, fiquei ouvindo você. E, assim, me veio uma série de informações que nos últimos tempos a gente tem lido, reportagem sobre a destruição dos templos de Candomblé, das casas de Candomblé, e inclusive de assassinato. A gente está falando aqui a gente não está falando só da destruição do Alguidar, a gente não está falando só da destruição de um santo, a gente está dizendo também de sacerdotes que estão sendo assassinados. Então, é muito sério, muito grave, e é claro que isso tem que ser constantemente denunciado, inclusive denunciado com esse governo também, que é porta-voz, sem dúvida, de toda essa gente que pensa a vida a partir do seu umbigo, né? E que o outro não pode viver a não ser ele, a não ser que compactue com ele. E aí a gente tem o prazer também de estar aqui com a Eliade Dias dos Santos. Eliade é teóloga, mestre em Ciências da Religião, membro da EIG, que é Evangélicas pela Igualdade de Gênero, pastora da Igreja Metodista na Luz e coordenadora do projeto Casa na Luz. Eliade, muito bem-vinda, que bom que deu certo você estar conosco. E, Eliade, nós estamos aqui adotando a prática da autodescrição em respeito àquelas pessoas que nos ouvem, mas não enxergam, não estão nos vendo. Então,
se cada um aqui se descreveu, gostaria também de pedir, se possível, que você o fizesse na sua fala. Você terá 5 minutos também para se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho, e aí depois a gente abre e vou explicar um pouquinho a dinâmica. Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todas, a todos, e desculpe o atraso, mas eu sou Eliade, estou com cabelo curto, com vestido verde, mas acho que não dá para ver na tela. Uma cara muito cansada, estou vendo aqui, uma cara muito acabada, cheia de olheiras. E gostaria de dizer, né, que eu sou pastora da Igreja Metodista desde 1990 e estou trabalhando até o final do mês, né, com mulheres imigrantes e crianças em situação de migração e refúgio. E também faço parte do Evangélicas pela Igualdade de Direito, a EIG, e milito também em vários movimentos, entre eles o movimento da bancada evangélica popular, né? Porque eu gosto muito de mostrar para as pessoas que não tem essa hegemonia com a questão dos evangélicos e evangélicas, né? Deus me livre de ser confundida com algum deles lá da bancada evangélica. Nunca, jamais. Eu digo que aquilo lá de bancada evangélica não tem nada, né? Tem alguma bancada seguidor de alguma coisa, né? Então, é bom a gente falar um pouco sobre os evangélicos e evangélicas, que são dos movimentos de esquerda, dos movimentos sociais, dos quais eu faço parte. Estou muito feliz de estar aqui com os meus irmãos, minhas irmãs, na caminhada, né? Porque todos e todas e todos estamos lutando para sobreviver nesse governo genocida, sob esse governo genocida, desde o golpe, né, de 2016. Então, está sendo muito difícil para uns, né, todo mundo fala assim, estamos todos no mesmo barco, né, que já virou chavão também. Não estamos todos no mesmo barco, porque alguns têm barco, outros têm canoa, e outros só tem o remo e um pedacinho de madeira para tentar sobreviver, né? E quando a gente for falar sobre democracia, que democracia se fala de um regime político que abrange a todas as pessoas, nós estamos em busca dessa democracia que faz, né, e fala sobre igualdade de direitos. Então, enquanto os meus irmãos, as minhas irmãs das religiões afro não tiverem a mesma liberdade que eu tenho como pastora evangélica para fazer o culto, a gente não está vivendo sobre uma democracia, né? Então, que bom estar com vocês, grata pelo convite, né, de podermos conversar um pouco sobre esse assunto. Obrigada, Eliade. E posso falar uma coisa aqui, se me permite? É muito bom sempre quando a gente encontra religiosos que destoam do discurso que está posto como hegemônico. E eu digo isso para todas as fés, né? Independente de qual caminho as pessoas escolheram. Mas é muito bom, gratificante e, mais do que isso, esperançoso quando a gente ouve e a gente compreende e a gente vê as pessoas no debate do resgate de qual é o papel da religiosidade, da fé, né? Que é um instrumento momento que a gente se religa ao sagrado, né? Que a gente professa nos diferentes espaços em que nós estamos a ideia do sagrado, mas a ideia também do humano, né? Eu vejo a fé sempre como um instrumento fundamental de solidariedade, pelo menos para mim, a Natalina, né? Então, é muito bom fazer esse debate aqui. Bom, a nossa dinâmica, vocês vão poder, vocês devem saber, vocês vão poder perguntar para todos. Então, Babolorixá, Daniel pode perguntar para a Suzana para o Eli para a Eliade para o Daniel. A gente pode fazer esse reloginho. Pode ser assim? A gente pode começar, então, com você, Daniel?
Tá. Vocês vão ficar livres, são perguntas que vocês mesmos vão, não é uma pergunta, quero dizer assim para os nossos ouvintes, a gente não está, e para os nossos, como é que fala agora? Não é ouvintes, né, gente? Internautas, assim, internais, gente. Às vezes eu sou tão degudê, antigamente. Bom, perguntar aos nossos internautas, dizer para vocês que os nossos entrevistados, eles vão fazer perguntas uns aos outros, sanando assim e fomentando a nossa roda de conversa. Essa é uma roda de conversa, mas também é uma roda de escuta, que é muito bom ouvir cada um deles que estão aqui e que tem muito a dizer sobre muita coisa nos espaços em que atuam. E, mais uma vez, agradecer ao Coletivo Paulo Freire, agradecer a Brigada pela Vida por essa parceria com o CCN Notícias. Então, a gente começa com você, Daniel, pode ser? Teu microfone está desligado, pode ligar. Bom, vamos lá. Eu queria perguntar, Eliade, minha irmã, muito obrigado pela sua fala inicial, que já foi de impacto total aqui. Muito obrigado por isso. E, historicamente, nós do Candomblé, nós vamos nos entender muito, porque nós temos um ponto de contato muito grande, que é a cor da nossa pele. Né? Nós nos irmanamos a partir das questões raciais. Então, fico muito feliz por isso. E eu gostaria que você falasse um pouquinho. Eu penso bastante que a fé ela tem sido muito mal usada, sobretudo a fé cristã, onde eu na minha fala inicial eu citei os traficantes de Jesus, que é um grupo ou vários grupos, né, que impedem as práticas das religiões de matriz afro-brasileira, a saber, no Rio de Janeiro, a Umbanda e o Candomblé, em outros lugares também, com outras denominações religiosas, né? Mas impedem a prática das religiões afro-brasileiras, impedem que as casas de axé, que as comunidades tradicionais de terreiro toquem seus candomblés. Antigamente era proibido pela polícia, né? Era a polícia que invadia os terreiros, quebrava os instrumentos, batia em todo mundo. E hoje nós temos um grupo denominado Traficantes de Jesus, que dizem que é pecado, que o Candomblé e a Umbanda são religiões do diabo. É uma provocação muito grande. E aí eu vou puxar um pouquinho aqui e estender a minha fala, no sentido de que quando você diz que nesse mar que nós nos encontramos, sob o leque da pseudo-democracia, uns têm um iate, outros têm um barco, uns têm a canoa e outros têm apenas um remo e um pedaço de tábua para tentar sobreviver. E historicamente a gente vai falar que as religiões que estão guardadas sob o cristianismo, e eu vou aqui das 4 religiões aqui demonstradas, apenas eu não sou representante de uma religião cristã, muito pelo contrário, eu sou demonizado, né? A minha prática religiosa é muito demonizada pelas fés cristãs, e eu gostaria que você falasse um pouquinho qual que é o seu pensar, que eu tenho certeza que não vai ser igual ao pensamento daqueles que financiam esse tipo de atitude, né? A gente sabe que muitas igrejas apoiam esse tipo de atitude porque recebem uma contrapartida muito, muito gorda nesse sentido. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Obrigado. Imagina, Daniel. Então, eu queria te contar que há uns 20 e poucos anos atrás, eu participei de uma celebração ecumênica, macroecumênica, no Lago do Paissandu, e que fomos eu, um pastor luterano, um padre, o falecido rabino Henry Sobel e o pai Francisco, que era aqui do centro. E esse encontro saiu num jornal, né? Não lembro se foi na Folha, não sei. E aí, no dia seguinte, eu recebi uma ligação do bispo, meu bispo na época, e me falou o seguinte: pô, Eliade, você só apronta, né?
Como é que você vai numa celebração evangélica e você sai no jornal do lar do Pai de Santo? Aí eu falei, olha, eu estou estranhando, né, o seu questionamento, porque eu lembro da foto que nós tiramos, eu estava do lado do Henry Sobel. O Henry Sobel também não é cristão. Então, qual que é o questionamento, né? Porque o Pai Francisco é negro e é uma religião dos meus ancestrais, é isso? Aí ficou aquele silêncio, né? Então, eu sempre tenho falado sobre o racismo religioso. Eu não acredito em tolerância religiosa, porque intolerância religiosa seria jogar pedra também no pessoal hindu, nos budistas, no Hare Krishna, né? Seria jogar pedra também no judaísmo, seria jogar pedra na mesquita, mas não é isso que acontece, né? Então, os traficantes de Jesus estão totalmente equivocados, porque eles não sabem o que é pecado, né? O pecado para eles é uma coisa, né? Por exemplo, ganhar dinheiro e acabando com a vida das pessoas também é pecado, né? Você vender drogas ilícitas, né? E eu não estou falando nada contra a droga, mas a forma que essa droga é contrabandeada, é passada, onde crianças morrem, onde adolescentes morrem, porque eles têm que tomar conta, enfim. Todo esse tema do tráfico, isso para mim é muito mais pecado, né? Mas existe hoje um cristianismo que de cristão não tem nada, né? É um cristianismo qual eu falo que são milicianos, né? Que se apropriaram de um discurso religioso para fazerem o que quiserem através da fé, inclusive ameaçar e matar pessoas, né? Então, quem não reza na cartilha deles, quem não apoia, não é bem-vindo, não é bem-vinda, e por aí vai, né? Então, os milicianos religiosos, eles têm... É só a gente sabe aí, né, como que esse povo ganha dinheiro, como que o dinheiro vai para onde, né? Como que o dinheiro... como se abre igreja para lavar dinheiro, como se abre igreja e usa as pessoas para o tráfico. Então, tudo isso está posto, né? É uma questão só de divulgar. Então, o que a gente tem que sempre lembrar, Daniel, é falar para as pessoas que nós sofremos enquanto negros e negras, e especialmente os meus irmãos e irmãs de religiões afro-brasileiras, é a questão do racismo religioso, não da intolerância, né? Isso não existe. É um racismo porque tudo que é negro é ruim. Então, na igreja, na escola dominical, meus avós ajudaram a construir a igreja que eu estou hoje, né? Eu sou pastora hoje, eu voltei aqui em 2019, eu saí em 86 e voltei em 2019. Quando eu era criança, na escola dominical, um dia me disseram que eu era descendente do Cã, porque era um povo amaldiçoado porque riu de Noé, por isso que a minha pele era escura. Era uma maldição, que perdura esse mito até hoje, né? Então, não se engane, as pessoas não se enganem que pelo fato de eu ser mulher e pastora numa igreja evangélica, tradicional, histórica, que a minha vida é uma flor, que é tudo lindo, né? Pelo contrário, queridinho, eu passo sempre na fila. Sabe aquela filinha do pão que o diabo amassou? Então, estou sempre lá naquela filinha, porque o que eu falo não é verdade, as pessoas têm que comprovar, porque o que eu faço não é tão digno. Se um homem branco faz o que eu faço, tá lindo. Se eu faço, não fiz mais que a minha obrigação, e é até um favor eu estar onde eu estou, porque eu não sou a pessoa que deveria estar onde eu estou, né? Então, para não me alongar, porque a gente tem mais perguntas, eu só queria dizer isso, que eu... no meu caminhar de cristã e evangélica, graças a Deus, eu tenho como amiga a Adriana de Nanã.
Eu já cheguei no encontro na USP cantando Sou de Nanã, porque mãe Silvia de Oxalá me disse que eu era filha de Nanã. Aí eu falei, bom, então beleza, né? Bora lá. Então eu me sinto, mas tudo isso em respeito à minha ancestralidade, né? A respeito às pessoas que eu não conheci. A questão do candomblé eu acho lindo, maravilhoso. Eu lembro quando eu fui pregar numa igreja católica em que a pessoa falou, pastora, como é que você vem falar numa igreja que tem uma santa? Eu falei, eu estou achando lindo, porque na minha igreja nada é preto, nada, nem a pomba é branca, Jesus é branco, Deus é branco, o pano é branco, não tem uma mulher negra para adorar. Eu estou achando fantástico, né? Então é isso, a gente tem que aprender a lidar com essa diversidade, aprender a dialogar, né? O que os traficantes de Jesus precisam aprender é que eles estão longe de Jesus, que Jesus jamais falaria para o meu irmão, para a minha irmã, ir para algum lugar porque você está cometendo um pecado. Pelo contrário, quando alguém supostamente estava pecando, Jesus falou, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, né? Então é isso, querida. Espero ter respondido a sua pergunta. Obrigada, Eliade, muito obrigada. Penso que você já pode fazer a sua pergunta, dirigir a sua pergunta a algum dos nossos entrevistados também. Já está com a palavra, permaneça. E olha, que prazer ouvi-la. Muito bom ouvi-la. Obrigada, obrigada. Suzana, querida, tudo bem? Como está a situação das mulheres na sua religião, né? Como estão a questão das mulheres? Existe um pensamento feminista? Existe pessoas que pensam, que revêem os dogmas, né? Porque geralmente as religiões colocam as mulheres numa situação sempre inferior, né? Mas aí isso a gente pode discutir outro dia. Mas, enfim, como que está a situação das mulheres, onde você atua e onde você está? Obrigada. Querida e queridos, eu faço parte agora de um movimento que nós nos autodenominamos movimento de espíritas progressistas, em virtude da necessidade de dizer, não, nós não fazemos parte aquilo, né? Os grandes médiuns famosos aplaudindo o genocida, apoiando o genocida, escrevendo artigos pró-genocida. Então, nós criamos esse grupo, mais ou menos. Esse grupo começou a ser urdido mais ou menos no momento do golpe. E, em função dessa criação, muitos coletivos de espíritas progressistas, 90% desses espíritas são pessoas de esquerda, são militantes, são feministas, são socialistas. E paralelamente a essa criação desse movimento dos espíritas progressistas, surgiu junto um movimento de mulheres espíritas. Isso realmente é novo dentro do espiritismo. Mulheres espíritas que estão discutindo políticas a respeito da reprodução, a respeito de políticas públicas mesmo, dirigidas às mulheres. Estamos discutindo o aborto, a necessidade da descriminalização do aborto. Enfim, estamos mexendo com temas muito, muito delicados e muito sempre tidos como temas tabu. Nunca se falava sobre isso, nunca se discutia a necessidade das mulheres se colocarem, né, como, além de nós sofrermos a opressão capitalista, nós sofremos a opressão patriarcal. Então, é muito pesado para as mulheres. As mulheres negras, então, sofrem duplamente essa opressão, né? Então, nós estamos falando sobre temas que uma geração inteira, talvez 2 gerações inteiras, nunca tiveram oportunidade
de falar, né? Nós temos mulheres no nosso coletivo, mulheres de 60 e poucos anos, 70 anos, que nunca tiveram chance de pertencer a um coletivo e falar sobre esses temas, né? Então, eu fico muito feliz por nós estarmos conseguindo fazer esse movimento. Não é fácil. Eu ouvindo vocês falar, eu me lembrei, eu tenho aquele meu canal onde eu faço pequenos vídeos e de vez em quando pessoas, porque o que termina com toda a discussão que nós podemos ter, levando a questão espiritual, religiosa e política, é o fundamentalismo, né, gente? O fundamentalismo, ele joga uma pedra em cima da discussão e não tem o que a gente possa dizer para um fundamentalista. Não tem. Então, eu sou chamada de coisas assim inacreditáveis. Sabe? Então, o preconceito pelo fato de tu dizer que tu defende os direitos humanos, é inacreditável as coisas que as pessoas têm a coragem de dizer, sabe? É impressionante. Às vezes eu penso, será que isso é verdade? Será que eu não estou tendo assim um devaneio? Não, é inacreditável. E realmente nós precisamos lutar não só contra a intolerância religiosa, porque isso também precisa ser combatido, mas nós precisamos lutar contra o fundamentalismo religioso. O fundamentalismo religioso, ele é muito mais pernicioso, ele é muito mais danoso. E, gente, o mais perigoso de tudo, isso, de todo esse cenário, é que são os fundamentalistas religiosos que estão no poder. São eles que estão no poder, né? E evidentemente, perseguindo. Nossa, eu fico pensando, a espiritualidade dos povos indígenas, ela é totalmente desprezada e menosprezada, sabe? Quando colocam pessoas absolutamente incapazes na direção da FUNAI. Então, é muito triste tudo isso, muito, muito perigoso o momento que a gente está vivendo, perigoso em todos os sentidos, mas nos resta continuar, nos resta a persistência, né? A persistência dentro, cada um de nós, dentro da sua fé, tentando levar a sua fé com a menor quantidade de dogmas possível, né? Porque eu acho que também é um exercício que nós precisamos fazer com as nossas realidades espirituais, tentar, né, tirar aquela capa de coisa intocável e levar isso para a população, para que a população seja alcançada por essa espiritualidade. O irmão Erli falou da pastoral da criança, é isso que nós precisamos ter de novo. Nós precisamos, e eu falo como espírita, nós precisamos ir em direção ao povo, né? Porque, no meu caso, eu falo, houve uma elitização da nossa espiritualidade e o povo ficou à mercê dos mercadores da fé. E os mercadores da fé fizeram a festa, gente. Fizeram a festa, eles levaram assim de lavada, né? Porque nós todos, de alguma forma, fomos nos afastando daquela conversa mais popular, né? Daquele papo assim mais popular. Mas, Eliade, voltando à tua pergunta, nós estamos vivendo um momento de construção feminista dentro do movimento espírita progressista. O movimento espírita conservador, ele é absolutamente pró-genocida, infelizmente. Os médiuns famosos, todos são absolutamente pró-genocida.
Então, nós nos descolamos e fazemos a questão de dizer que não pertencemos àquilo, né? Porque para que a gente consiga seguir adiante, para que a gente consiga seguir na nossa fé. E eu queria contar para o Daniel que quem faz parte do nosso grupo de radiação espiritual é um preto velho, muito lindo, muito querido, que uma vez por mês faz conosco a nossa irradiação espiritual. É isso, gente. Na verdade, gente, nós que trabalhamos a espiritualidade, nós precisamos nos dar as mãos, sabe? Nós precisamos caminhar juntos com as nossas diferenças, mas muito mais com o que nós temos em comum, né? É isso. Obrigada, Suzana. E já vou voltar a palavra para você fazer a pergunta para o Padre Erli, porque a gente já está quase que se encaminhando para o final da nossa roda, nosso bate-papo aqui, né? Pode já fazer a pergunta para o Padre Erli e depois o Padre Erli faz para o Daniel e assim a gente fecha o nosso ciclo. Sim. Padre Erli, eu fico muito desculpa, contente, Suzana, eu muito falei feliz. Padre Erli, você pode fazer para quem você quiser, me desculpa. mas já estou fazendo para o Padre Erli. Desculpa. A Natalina me mandou, eu já tô fazendo. Linda, não, eu tô brincando. Padre Erli, me conta. Eu falei antes, né, que ouvindo falar das pastorais, isso me emociona de uma forma incrível. Eu até vou te contar que durante muito tempo, quando no primeiro mandato do Lula, nós tínhamos um grupo que estava montando o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e nós íamos na Caritas uma vez por semana nos reunir com irmãs e padres ali na Caritas para criar esse grupo aqui na minha cidade, um grupo lindo, foi enorme, e nós conseguimos fazer. Então, o papel da Igreja Católica, dessa parte da Igreja Católica, né, militante, é muito, muito importante. Me conta um pouco da tua militância, da tua história em alguma pastoral. Tu participa de alguma pastoral? Legal. Então, Susana e queridos irmãos aí presentes, só queria te lembrar uma coisa, Susana. O Papa Francisco, quando se encontrou com movimentos populares, falou para eles que eles eram uns poetas sociais. Tá? Lindo, amo o Papa. Deixa eu te contar assim resumidamente. Minha história da militância começa desde criança. Eu estudei com os irmãos maristas, sim? Lá no Peru, e eu lembro que eles nos ensinaram eu plantei uma árvore quando eu tinha 13 anos na minha escola, sim? E lembro que o cardeal, quando fez uma visita, acho que tinha uns 12 para 13 anos, e todo mundo beijava na mão dele, e eu falei assim, mas por que eu tenho que beijar a mão dele, né? E eu não quis deixar a mão dele, eu dei a mão para ele. Eu era garoto, 12 anos, tá? Meu pai, ele sempre foi sindicalista, sim, e muito fiel, né? Até agora, 101 anos, não? E o meu irmão mais velho, quando estava estudando psicologia, já quando, no ano 72, tinha 10 anos, ele falava para nós assim, olha, não desperdiça água, aqui na África não tem água. Eu cresci ouvindo isso, entendeu? Eu cresci ouvindo meu irmão arrecadando dinheiro para partilhar com as crianças no meu bairro, eu cresci assim. Tá? Quando fui para o seminário, estudei na Colômbia, e minhas primeiras militâncias na Colômbia foi quando nós fazíamos protesto diante da Embaixada dos Estados Unidos pela intervenção na Nicarágua, em Centro-América, né? A polícia nos perseguia, nos saía correndo. Não? Depois, outra militância, no ano 87, como professor de escola pública no Peru,
fiz parte do Sindicato dos Trabalhadores, dos Professores Trabalhadores do Peru, né? Até conformei, fiz parte de um comitê de luta, que se chama lá, na Organização da Luta Sindical, naquela época, de 89. Aí eu chego no Brasil no ano 90, com uma grande expectativa, 92 me torno padre, sim? E trabalho no interior de São Paulo, e aí também a gente começou a organizar algumas coisas de movimentos lá em Paraguaçu Paulista, fui expulso pelo bispo naquela ocasião, por conta que o sineiro da cidade reclamou de minha presença, da conscientização com os jovens por seus direitos, os trabalhadores de cana-de-açúcar, e assim por diante. Depois, Campinas tenho trilhado, depois passei para Campinas, né? Cheguei a presidir o Conselho de Direitos da Criança e Adolescente em Campinas, trilhei bastante na área do Conselho de Direitos da Criança e Adolescente, sim? Também tive um abrigo de meninos em situação de rua, né? E trabalhei também com homens em situação de rua, quase 8 a 9 anos, e crianças também. Ora, aqui estou em São Paulo, eu tenho uma etapa mais da motivação, para o pessoal se comprometer com essas lutas. Lógico que participei durante todo o tempo que estou no Brasil, junto com o Partido dos Trabalhadores, estive no palanque com Lula, quando passou em Campinas em 2002, jantamos juntos, até porque fui convidado no jantar final. Bom, no momento estou mais... eu chamaria assim uma área mais mística da questão. Estou estudando mística, né? Estudei psicanálise também, estou trilhando um pouco essa área, e no momento acompanhando a Pastoral da Criança do estado de São Paulo, né? Pastoral da Criança, e também, ao longo de 29 anos, tenho feito parte da Pastoral Carcerária, que é outra pastoral social, né? Nós celebramos nas cadeias e tudo isso, não? É interessante, em Campinas eu celebrava para os presos as mulheres, que aliás as mulheres têm uma situação muito triste na cadeia, o que mais triste, não? Isso é um tema muito complexo, muito triste também, mas aqui agora estou celebrando para os policiais civis e militares, não? Acho que Deus me colocou para ver um pouco o outro lado agora, né? Mas estamos nas pastorais sociais, que uma delas é a Pastoral da Criança, né? E uma coisa que nós temos muito presente entre nós é que nós estamos dentro, não de uma linha assistencialista, senão estamos com um carisma específico da linha transformadora. Então, temos dentro das diferentes ações da Pastoral da Criança, que temos a alimentação saudável, que é uma área, né, que você conheceu mais de perto, temos o que se chama as articuladoras de direito, sim? Que justamente transitam nas relações com o Sistema Único de Saúde para assegurar as questões básicas da saúde da criança, no caso da Pastoral da Criança. Então, estou nesse caminhar. Não sei se te responde essa pergunta, mas estamos aí. Já passou bastante tempo, estamos juntos. Maravilha. Obrigada, Erli. Obrigada, Padre Erli. Agora o senhor pode fazer a sua pergunta para o Daniel. Então, com Daniel. Primeiro, eu tive a experiência para te partilhar, porque quando eu cheguei no Brasil, para mim uma coisa muito natural é eu tenho que conhecer tudo, né? Chegar num país, eu tinha 28 anos, tenho que conhecer tudo, né? E eu participei de uma celebração do Candomblé no ano 92, na cidade do interior, e até o pessoal, para uma cidade pequena, falou assim: padre, você está entrando... Não, eu quero conhecer, eu quero saber, não é? E acredito que o grande conflito é quando não se conhece as coisas. Acho que a ignorância que uma das coisas que tem que ser combatida. Eu acredito muito na educação como uma grande transformação do mundo, né? A educação em todas as áreas, religiosa, ambiental, e assim por diante. Então, você que se acha muito importante, que todos temos em comum, vamos dizer assim, o presente da vida, né? E aí estamos unidos no presente da vida, e nós precisamos cuidar desta vida que Deus nos dá, não? E de proteger esta vida, e defender esta vida, não? Então, acredito que isso que é o mais importante que nos une, que nós todos procedemos de um mesmo princípio, vamos dizer, um princípio vital, o mesmo princípio,
a mesma fonte divina. Então, esse princípio que tem que ser sempre, vamos dizer assim, protegido, porque quando descobramos que todos procedemos do mesmo princípio, então você não está contra mim, você está junto comigo. Estamos juntos, nós procedemos do mesmo lugar. Nossas experiências são diferentes, nossos entendimentos são diferentes, mas o que nos une é a vida. Isso que tem que ser protegida, defendida, guardada. Então, acredito que, em relação a isso, a importância do diálogo, né? Então, como vocês veem aí esse diálogo, que a igreja chama diálogo interreligioso, eu estou chamando, precisamos ter diálogo interfilosófico, sim? Não só religioso, não interfilosófico, né? O religioso se reduz àqueles que temos uma crença. O filosófico se amplia àqueles que pensamos e refletimos sobre as diferentes partes da vida e situações da vida. Então, como vocês veem o diálogo, né? A questão do diálogo. Sim. Nós, enquanto praticantes de religiões de matriz africana, nós acreditamos muito que o diálogo precisa existir com toda certeza absoluta, né? Pegando um pouco do gancho da fala de um pouquinho de cada um de vocês, a gente precisa racializar um pouco a nossa conversa para dar um tom, né? Um tom até de provocação para todo mundo e de reflexão, né? A provocação sempre um tom de reflexão para que nós reflitamos, né? O que nós entendemos e nós queremos sempre falar para os nossos irmãos. O que é que está no fundo, de pano de fundo, aos ataques que nós, enquanto praticantes de religiões de matriz africanas, sofremos. E aí, quando a pastora Eliade nos traz isso com muita propriedade, ela falou de pessoas muito queridas para a nossa religião, que é o Pai Francisco de Oxum. Ela falou da finada, né, da nossa ancestral, hoje nossa ancestral, Mãe Silvia de Oxalá, que foi uma que foi Elorixá, do Ilê Axelbá, na região do Jabaquara, e ela tão bem ilustra isso quando ela fala que o que está no fundo disso tudo é o racismo, né? Meu pai, professor, doutor Sidney Barreto Nogueira, ele fala tão brilhantemente e ele fala exatamente essa palavrinha, né? Esse termo, racismo religioso. Esse livro aqui eu sempre indico para as pessoas que querem entender um pouquinho mais sobre o que é o racismo religioso, né? Eu indico ele para essas pessoas. Aqui fica uma lição de casa de um professor, né? Eu sempre digo, esse é um livro muito fácil de leitura, de uma leitura muito fácil, muito tranquilo, e sugiro que todos leiam para entender um pouquinho mais do que é o racismo religioso. E a gente precisa do diálogo para que todos entendam, basicamente, que a nossa fé não agride a fé de vocês. Nós podemos coexistir, nós nos irmanamos. Vocês falam em Deus, eu falo em Olorum. Vocês falam em Jesus Cristo, eu falo em Oxalá. A minha fé não concorre com a de vocês, e a de vocês não concorre com a nossa. Nós temos hoje um grupo muito grande, o candomblé até então, e as religiões de matriz africana até então eram legadas e tidas como religião de preto, pobres e ignorantes, né? Mas hoje, no candomblé, nós temos grandes pensadores, filósofos, professores, advogados, advogadas, professoras, pesquisadores. Inclusive, na USP, meu pai Sidney, mais uma vez, vou aqui fazer propaganda do livro dele, meu pai Sidney é formado pela USP, é doutor pela USP, em semiótica pela USP, e hoje o candomblé perde um pouco desse estigma, né? O diálogo para nós é extremamente necessário para que nós entendamos, e sobretudo os nossos irmãos que não professam a mesma fé que nós, né? Aqueles irmãos que acham que Umbanda e Candomblé é a mesma coisa, que todos nós somos todos iguais, que Candomblé é religião de gente ignorante, de gente que mata bichinho, como tem uma famosa defensora dos animais aí, que para ela existir, ela precisa demonizar as nossas práticas.
Eu sempre digo, e eu gosto de deixar bem claro, que a figura mítica do diabo não existe para a gente. Que para nós do Candomblé, não existe o conceito de pecado. Nós falamos em trocas. Então, a gente não tem alguém, uma culpa, alguém para jogar a culpa. A gente não tem alguém um fator externo para culpar sobre aquilo que é responsabilidade nossa. Né? Então, quando a gente fala em diálogo interreligioso ou interfilosófico, como o senhor bem disse aqui, eu acho que isso realmente expande mais um pouco, vai para além das fronteiras do religioso que limita, da palavra religioso que limita muito as nossas práticas. Isso nos expande para a gente pensar o que, mesmo nas nossas diferenças, e como, mesmo nas nossas diferenças, nós podemos nos juntar para lutar contra um sistema que quer oprimir a grande parte de nós. Eu, enquanto jovem, aqui eu acho que dos 4 que aqui estão, eu sou mais jovem, eu faço parte de uma leva no Candomblé mais jovem, eu sou um sacerdote, sou formado, eu trabalho, eu tenho uma vida, eu tenho uma comunidade que gira em torno de mim, a qual eu presto assistência. Durante a pandemia, nós nos reunimos, nos juntamos para poder fazer uma campanha de arrecadação de alimentos, mas pasmem vocês, se eu, enquanto sacerdote, fizer um ofício para solicitar a cesta básica, vocês acreditam que boa parte das pessoas se nega? Inclusive vou relatar para vocês aqui, no começo da pandemia, nós nos juntamos com os meus filhos, com pessoas queridas e pessoas de outras religiões, inclusive, e montamos cestas básicas. E aqui do lado de casa tem uma comunidade. Nós vamos levar cestas básicas para essa comunidade e nós recebemos a seguinte fala. Sabe o que é? É que se eles souberem que a cesta básica vem de um terreiro, eles não vão aceitar. Eu peguei as minhas cestas básicas, juntei, trouxe para casa de novo e levei para uma comunidade que aceitasse a cesta básica da macumba. Então, vocês, enquanto nossos irmãos líderes que estão em outra denominação religiosa, precisam falar que o diferente não é inimigo, né? E aí eu sempre digo uma fala que eu penso bastante. Nesse caso aqui, eu falando da Eli, do Padre Eli, da Suzana, da Eliade, os nossos inimigos são outros. Muito obrigada, Pai Daniel, pela sua fala, uma fala muito importante. Infelizmente, a nossa roda de conversa, roda de escuta, que seja, está se finalizando, né? Mas eu, antes, gostaria de fazer um convite aos internautas. Compartilhem esse vídeo, muito bom. Enviem esse vídeo para aqueles que ainda persistem no lodo da intolerância, para aqueles que ainda não conseguem compreender que Deus, Jesus, Oxalá, que seja, não é e nunca foi um ser punitivo, né? Os seres, a religiosidade, ou, enfim, não são punitivos, não é punitivo, né? Ao contrário, se irmanam na luta, na evolução humana, que é fundamental. Independente de qual religião que a gente professa, é a evolução humana que sempre pregamos. Bom, e aí é o seguinte, eu me empolguei porque eu ouvi cada um de vocês e para mim foi maravilhoso, gente. Então eu acabo sempre me envolvendo muito. E aí, eu queria convidar vocês para, em 1 minuto, porque a gente já está no final da nossa live, infelizmente, 1 minuto e meio, deixarem aqui, de forma muito sucinta, uma palavra do que é, da importância que é a democracia e a religião. Ou a religião na democracia, ou uma democracia que permita diferentes
professar de fé. Então, quero começar aqui com a Eliade, e depois a gente vai para o Daniel, a Suzana e depois o Eli. Eliade, muito rapidamente, minha querida, ia falar meu amorzinho. Eu só falo com a minha sobrinha assim. Queria que você deixasse aqui uma palavra. Você me fez lembrar de uma música. Eu descobri que Deus não castiga ninguém. A gente é que se castiga, meu bem. E nós nos castigamos muito em 2016, né? Com a última eleição. Então, que a gente possa enfrentar os nossos inimigos, né? Para buscar a democracia, que seja através da filosofia, que seja através da religião, mas principalmente que seja através do diálogo, que o diálogo é ponte, né? Que a gente possa construir pontes para que a gente possa derrotar o mal. Obrigada. Eu que agradeço, Daniel. Eu preciso dizer da minha alegria de participar aqui desse encontro, agradecer a cada uma que está aqui nos ouvindo, agradecer aos meus filhos de santo, olha aí, ó, uma herança da colonização para a gente, meus filhos de axé, meus filhos de orixá que estão aqui nos acompanhando, comentando aqui na nossa live, que eu estou acompanhando aqui também, falei que ia fazer chamada, e agradecer muito essa troca imensa que nós tivemos aqui hoje. Natalina, gratidão por tudo. Padre Eli, querido, muito obrigado pelas lindas palavras. Suzana, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado também pela sua contribuição aqui conosco. E Eliade, eu preciso dizer que eu estou apaixonado. Apaixonado pela sua fala, apaixonado pela sua lucidez, pela sua clareza. E desde já a convido a estar conosco aqui na casa de Oxoguian para a gente ampliar o bate-papo. Eu acho que vai ser muito bom para a gente aí. Aliás, estendo o convite aos outros também. Eu sei que a Suzana está no Sul, mas estando em São Paulo e havendo a possibilidade, vamos ampliar esse diálogo e que a gente precisa fazer mais isso, né? Um frequentar a casa do outro, para que a gente, que nos une, precisa ser maior do que aquilo que nos divide. Muito obrigado. Gratidão. Suzana? Sim. Bom, eu estou saindo dessa conversa revigorada, muito feliz de saber que existem pessoas, né, de fés diferentes que estão também nessa luta, né, por justiça social, por democracia verdadeira, né? Porque democracia não é as pessoas terem a possibilidade de comer osso, né? Democracia é muito diferente disso que nós estamos vivendo. Nós não estamos vivendo uma democracia e precisamos retornar para a democracia. Então, o convite, o apelo que eu deixo a todos e todas que nos acompanharam, nos ouviram e ainda vão nos ouvir, porque eu acho que esse vídeo, eu mesma vou repostar esse vídeo, eu acho que ele ainda vai circular, é que pensem na sua espiritualidade de uma forma ativa. E a maneira como nós vamos poder exercer ativamente essa espiritualidade, essa nossa conexão com o espiritual, com Deus, seja lá a ideia que dele tenhamos, é através da nossa militância política, é através do nosso posicionamento, é através da luta para que nós possamos ter, em 2022, eleições limpas, eleições justas, né? Eleições sem nenhum tipo de sujeira e de confusão. Então, eu acho que essa é a luta de todos aqueles que exercem a sua espiritualidade de forma verdadeira. Nós precisamos lutar por esse país, pelas gerações que estão chegando, pelas gerações que já estão aqui. Enfim, né, gente? Eu, como espírita, eu acredito na imortalidade do espírito e eu sei que nós voltaremos para cá.
e a gente precisa pensar que tipo de país nós vamos querer encontrar, né? Fiquem todos e todas muito bem, sintam-se abraçados. Eu realmente me senti muito feliz e vou sair daqui muito emocionada. Obrigada. Obrigada, Suzana. Padre Erli. Padre Erli, o microfone do senhor está desligado. Beleza. Primeiro, esta conversa que nós tivemos agora já é um momento de esperança, porque nós nos sentamos para conversar e nos ouvir, né? E eu queria lembrar que eu aprendi, ou acho que fez memória e aprendi essa palavra, racismo religioso. Nós precisamos trabalhar muito essa palavra, sim? Também fiquei feliz de conhecer a Suzana, porque eu conheço várias pessoas espíritas, sim? E que sempre cobrei um pouco isso, cobrei. Por que essa dimensão transformadora? Aí entra, não é a reforma íntima, é aquilo que você sabe muito bem, tá bom? Fiquei feliz também de conhecer o professor Daniel, né? Aprendi que muitas coisas, não só a importância do diálogo, né? E só para terminar de dizer três coisinhas. Primeiro, partilhar. Nós estamos fazendo visita nas paróquias, aliás, visita nas famílias, de 2 em 2, como Jesus nos mandou. E ontem, de noite, na missa, falaram assim, está proibido chegar em alguma casa, julgando se tem pessoa amaciada, mandando tirar se tem imagem de manhã. Nós não estamos para isso. Nós estamos simplesmente para não levar a Deus, senão fazer com que a pessoa perceba que já Deus está na família. Ninguém leva a Deus. Ninguém tem o poder de levar a Deus. Não? Então, é muito importante isso, né? O respeito, né? Que Deus está presente na vida das pessoas. Né? E porque, outra coisa, dentro da nossa Igreja Católica temos muitas demandas, mas muitas demandas em diferentes áreas. Preconceito, apoio à violência, e uma série de situações, né? Mas gostaria que também possamos tornar mais público algumas perseguições que está tendo nossos irmãos do candomblé. Precisamos tornar mais público isso. Até pode mandar baixos assinados para nós espalhar aqui nas nossas redes de apoio, de denúncia, porque temos que não só partilhar nossas ideias, também partilhar nossas dores, nossas preocupações, entendeu? Então, pode mandar toda reivindicação que é atingida especificamente para vocês, pode mandar. Nós estamos sofrendo esses dias o ataque contra o bispo de Aparecida, contra o Papa, que vocês sabem muito bem, né? Que é terrível, daquele deputado aqui do estado de São Paulo. Bom, não é um momento próprio para isso, mas estamos sendo atingidos dessa forma, né? E você está sendo atingido no Rio. Então, precisamos partilhar nossas dores e também partilhar nossas lutas, né? Pode me mandar que a gente espalha aí pelos grupos, pelas redes e assim vai para frente. Tá bom? Ok. Nós temos um inimigo comum muito importante. Nos falta consciência que todos pertencemos à mesma origem divina. Consciência, eu disse, e nos falta também consciência de classe. Eu ia dizer consciência de classe. Porque temos um inimigo comum, o Deus dinheiro, a ideologia do mercado, o neoliberalismo, um grande inimigo que tornou muita gente egoísta, individualista. Que nós sabemos. Obrigado. Eu que agradeço. Bom, eu queria agora me dirigir aos nossos internautas. Primeiro, eu quero parabenizar ao CCN Notícia, ao Coletivo Paulo Freire e à Brigada pela Vida pela coragem de trazer esse debate, de trazer essas pessoas numa conjuntura persecutória, mas ter a coragem. Nós temos aqui agora um comentário da Silvia Canuto, que é da Brigadas pela Vida, agradecê-la, inclusive. Agradecer essas 3 organizações pela coragem de fazer esse debate, um debate necessário no momento conjuntural que nós vivemos. Muito importante. Quero agradecer a cada um dos nossos participantes, dizer do prazer que foi ouvir vocês. Muito obrigada. Obrigada, Daniel, professor da Rede Pública. Estou agora me dirigindo a você como colega. Sou professora também da Rede Pública Municipal. Muito obrigada ao Padre Erli.
Muito obrigada, Eliade. Maravilhoso ouvi-la. Mandei, inclusive, já o vídeo para minhas primas que são evangélicas. E muito obrigada, Suzana. Bom, quero agradecer aqui a nossa equipe, que sempre nos dá o suporte. O Matheus, que está aí por trás dessa operação, que coloca a gente no ar, que nos orienta. Muito obrigada, Matheus. Muito obrigada, Luiz, pelo convite de estar mais uma vez aqui, mediando essa live. Agradeço imensamente a confiança em mim. Muito obrigada ao Sérgio, que é o jornalista também do CCN Notícia, a Silvia, ao companheiro Valmir, são os companheiros que compõem o CCN Notícia, que é esse coletivo de notícias da Zona Norte, mas que pode ser também debatido em todos os espaços. A live que nós tivemos aqui, companheiras e companheiros, você pode discutir, é um tema que não é específico da Zona Norte, ao contrário, é do mundo. Esse debate aqui tem que ir para o mundo, tá certo? Então, convido você a compartilhar as nossas lives, convido você a se inscrever nos canais do CCN Notícia, nosso Facebook, o nosso YouTube. Bom, vai aparecer aí o convitinho, apareçam lá na nossa página. Eu não sou uma apresentadora profissional, mas tento, assim, né, sempre estar nesse espaço, então me desculpem as falhas. Beijo para vocês todos, cuidem-se, cuidem de quem vocês amam, usem máscaras, por favor, álcool gel ou lavem as mãos sempre que possível, e continuamos com vacina no braço, comida no prato. E óbvio que, como aqui esse grupo tem lado, fora Bolsonaro! Fora! Fiquem bem. Bora!